Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Estou retornando aqui hoje para conversar com vocês sobre uma ideia que a gente teve aqui no Instituto de Desenho Instrucional, de desenvolver aí algumas microcápsulas de conhecimento, uma série de dicas que a gente vai gravar diariamente para vocês, sobre estratégias para você desenvolver melhor cursos à distância, né? E também pode ser utilizado para desenvolvimento de cursos em outros formatos, porque eles são dicas que têm muito a ver com a questão do desenvolvimento da própria instrução. Então, a gente vai gravar diariamente para vocês essas dicas, para vocês poderem utilizar no seu dia a dia de trabalho, para que vocês possam trabalhar e desenvolver cursos cada vez mais efetivos. Então, a gente espera, o objetivo é que vocês possam estar criando cada dia mais cursos, desenvolvendo estratégias mais efetivas, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma introdução inicial sobre 6 estratégias de e-learning para desenvolver habilidades de aprendizagem, tá? Após isso, a gente vai gravar sucessivas dicas de microlearning, de storytelling, de recursos, de como desenvolver conteúdos específicos, dando dicas para vocês de como fazer isso efetivamente. Então, eu vou começar hoje falando de 6 estratégias de e-learning para desenvolvimento de habilidades específicas, tá? Bom, primeira coisa, eu quero falar para vocês que a educação, quando a gente tem contato com o conhecimento, normalmente a gente tem a ideia de reter e digerir informações de maneira a ouvir apenas, né? E deixar de pensar criticamente. Então, este hábito que a gente tem vem muito pelos passados da gente, da forma como a gente faz e toma esse aprendizado, tá? Então, a ideia é justamente com a educação à distância, com a personalização do ensino, com a flexibilização da aprendizagem, tornar essa forma de retenção de conteúdo cada vez mais simples, mais hábil para o aluno, né? E então ensiná-los a pensar de fato de forma mais crítica, porque hoje no modelo de escola que a gente tem, os alunos tendem apenas a ouvir e absorver parte do conhecimento. Então, o formato online, ele ajuda em muito essa questão da aquisição do conhecimento de uma forma mais crítica, tá? Isso muito no desenvolvimento de habilidades específicas. Então, pensar criticamente tem muito a ver com o desenvolvimento destas habilidades específicas. O que são habilidades específicas? Nada mais é do que você aprender habilidades, competências ao longo de uma carreira, ao longo de um estudo. Então, quando a gente passa um percurso acadêmico, a gente aprende habilidades específicas. E estas habilidades, elas vão junto com a gente no decorrer da nossa vida. Então, são habilidades que não são técnicas, de conhecimento técnico, mas habilidades pessoais que podem ajudar você, são suas forças, né, suas fraquezas, suas forças que podem ajudar você ao longo da sua carreira e da sua vida. São esses conhecimentos que ficam após a gente ter esse contato com a educação, tá? Então, como é que a gente pode desenvolver mais essas habilidades específicas durante um percurso acadêmico? Bom, eu vou dar 6 dicas para vocês e que essas fiquem de base para o desenvolvimento de qualquer tipo de instrução, em qualquer formato, para que os seus alunos tenham a instrução mais efetiva, tá? Então, a primeira dica é a aprendizagem e o pensamento crítico. O que é isso? É envolver o aluno a pensar de forma mais criticamente. Hoje, a habilidade do aluno é ouvir e, às vezes, assimilar parte, né? Principalmente na educação presencial, em que o professor ainda tem um método de trabalho muito ativo-passivo, né? Isso precisa mudar. E na educação à distância, isso parece bem claro, com o uso de metodologias ativas, de recursos mais imersivos. O aluno, quando ele experimenta a aprendizagem, ele consegue se desenvolver
melhor, pensar criticamente, tá? Então, a ideia é que o pensamento crítico seja desenvolvido através dessa metodologia de ensino mais aberto, mais ativo, mais personalizável e flexível, tá? Então, uma dica com relação a pensamento crítico é justamente o professor estar mais disponível em percursos de tutoria 24 horas, em que eles passam esses recursos educacionais de uma maneira mais flexível, tá? A segunda dica é uma participação ativa, tá? Que reforça o assunto básico. O que isso quer dizer? É a gente alterar esse paradigma da educação, trazendo mais para a realidade de cada aluno aquilo que ele é aplicado, aquilo que ele conhece em sala de aula. Então, no momento em que ele está em sala de aula, tendo contato com determinado conhecimento, a ideia é que o professor traga para a sua realidade o uso, a manipulação daquilo que ele está aprendendo na parte teórica, tá? Então, de que forma se faz isso? Trazendo recursos educacionais mais imersivos, tá? Então, a participação ativa com recursos mais imersivos, em que o aluno consegue aprender na prática, vendo, manipulando peças, ele consegue reter melhor a informação e pensar de forma mais crítica, tá? Ativando sempre esse reforço, aprendendo o básico por aquilo que ele assimila através da manipulação, tá? Aulas personalizáveis, dica 3, aulas personalizáveis e recursos flexíveis de aprendizagem, tá? Os alunos, a gente sabe que aprendem de diversas maneiras, cada um tem a sua habilidade e cada um vai aprender de uma maneira diferente, nem sempre pode ser usada a mesma instrução para todo tipo de aluno. O que isso quer dizer? Que assim como ele aprende de maneira diferente, a taxa de retenção também é diferente para cada aluno. Como é que a gente trabalha essa retenção do conhecimento de cada aluno? Personalizando o máximo da instrução e também tornando flexível o estilo de aprendizagem, a forma como ele vai percorrendo a sua aprendizagem. Então, flexibilizando o aluno através da necessidade de cada um, informando, fornecendo recursos para que ele possa, na qualidade dele, da própria competência, reter melhor essa informação. Então, são 3 dicas aí que são importantes. A quarta dica são os apoios online, que logicamente, depois que o aluno sai de um método presencial, ou hoje quem tem o percurso acadêmico mais presencial, ele tem a necessidade de, quando sai desse ambiente, continuar tendo esse tipo de informação. Puxa, mas como é que isso é? Às vezes ele não está em sala de aula para perguntar. Então é importante que a partir de hoje, a partir de agora e de sempre, os professores possam estar desenvolvendo percursos em que as aulas possam ser levadas para fora do ambiente físico da sala de aula, de forma que possam oferecer esses apoios online. Hoje as escolas, elas têm muita preocupação, tendem a trazer recursos, ambientes virtuais para que o professor possa ampliar o contexto, ampliar a sua atuação para fora da sala de aula, tá? E de que forma se faz isso? Logicamente, fornecendo materiais complementares e também encorajando os alunos com pesquisas adicionais, tá? Então, ampliar esse contexto da sala de aula, apoiando os alunos fora daquele ambiente presencial, tá? Então, portais de pesquisas, materiais complementares, então são bases para que o aluno ele continue desenvolvendo essas habilidades específicas, tá? Para que ele possa reter conhecimento e levar isso para a sua vida futura, não só ali dentro da sala de aula naquele momento. Porque a ideia é que os alunos retenham cada vez mais conhecimentos para levar para a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Quinta dica de 6 dicas é avaliações informais. A avaliação, ela tem que ser mais constante e com menos características de peso. Avaliar
para o aluno ele se sentir num momento de estresse, porque na verdade o aluno, quando ele sabe que ele é avaliado, ele tende a ter uma forma de se sentir mais complicada. Então a ideia é que as avaliações informais, mais constantes, sejam aplicadas cada vez mais em sala de aula. Não deixar para fazer teste uma vez a cada um mês, por exemplo, né? Então esse formato de avaliações do presencial, eles não tendem a ser bem suportados pelo formato online. Então o interessante no formato online é que a avaliação ela torna-se mais constante, o aluno se sinta menos estressado em ter que responder por determinado conteúdo, tá? Então trazer tutoriais, levar o aluno a desenvolver a sua formação, a desenvolver o seu conhecimento através de avaliações que não tenham esse teor estressante na vida dele, né? Ele tem que verificar, ele tem que entender que essa avaliação ela é muito mais para termos de retenção de informação do que cobrança em si, tá? E a última dica é a aprendizagem colaborativa com discussão. A gente sabe que o formato online ele tende a ser melhor aceito quando existe aí recursos de colaboratividade, né? Então, ao invés de criar aquela ideia de incutir na cabeça do aluno determinado conteúdo, a ideia é que ele haja mais recíproca do aluno, né? Quando a gente tem uma atividade ativa ou passiva, em que o professor é ativo e o aluno passivo, como acontece muito no presencial, acaba que o aluno ele se sente ter que incutir aquilo na cabeça do aluno. Então, uma professora quer incutir aquilo na cabeça do aluno e o aluno se sente responsável por ter que assimilar aquele conhecimento que muitas vezes ele não tem nem interesse em saber. Então, a ideia é que no aprendizado online, os percursos tornem-se mais colaborativos, em que a recíproca do aluno ela seja mais constante e que para que os alunos se tornem cada vez mais interessados, tá? Então são 6 dicas básicas que não oneram muito o professor, tá? É interessante que antes da gente gravar novas dicas para vocês agora efetivas de como desenvolver no seu dia a dia a instrução, vocês tomem como base essas 6 dicas de como desenvolver as habilidades de aprendizagem. Então, num histórico, a gente falou hoje dessas 6 estratégias, né, de como desenvolver essas habilidades básicas, e a partir daí a gente começar a montar e a falar com vocês sobre a criação de conteúdos e percursos em si, tá bom? Então hoje a gente vai ficar aqui com essas estratégias. Retomem o vídeo depois para vocês verificarem novamente essas 6 estratégias para ter isso como base. A partir daí vocês criarem instruções cada vez mais efetivas, tá bom? Fica aí a gravação então e a gente vai conversar com vocês amanhã sobre 6 formas de criar conteúdos de aprendizagem mais efetivos, tá bom? Então a gente se vê na próxima gravação. Até mais. Obrigada pela atenção.